Gratidão a Deus por este privilégio de estar anunciando a poderosa palavra de Jesus. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes neste momento. E por alguns instantes estaremos compartilhando a palavra de Deus aos nossos corações. E nesta oportunidade eu quero fazer referência a uma passagem bíblica encontrada no primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 8, está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu quero também mencionar a segunda parte do versículo seguinte, que é o versículo 9, que fala assim: Noé era um varão justo e reto em suas gerações, e Noé andou com Deus. Eu quero incentivar o nosso amigo ouvinte a perceber quanta informação extraordinária nós podemos encontrar a partir de uma simples leitura como esta. Quando o texto que eu mencionei começa dizendo assim: Noé, porém, nós encontramos um porém. E eu quero poder conversar com você sobre o tamanho desse porém. Qual a razão da sua importância? Esse porém aqui é o seguinte: é o porém que fez com que a raça humana pudesse permanecer sobre a terra. Porque no contexto dessa palavra, um pouquinho antes, está dizendo que Deus havia resolvido destruir toda a raça humana, toda a terra, por causa da grande quantidade de pecado que havia sobre a terra. Deus, lá diz, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem se distanciou de Deus e passou a fazer somente coisas erradas. E Deus estava decidido a destruir toda a raça humana. E então aparece um porém. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, esse porém significa que por causa de Noé, porque Noé, como diz a parte seguinte, foi um homem justo que andou com Deus. Por causa de Noé, a raça humana foi preservada. Todos os demais seres humanos foram destruídos naquele momento, naquele período. Somente foi salva a família de Noé, por causa de um detalhe na vida deste homem. Porém, Noé achou graça diante de Deus, aos olhos de Deus, por causa de um homem. O mundo inteiro, a raça humana inteira ainda sobrevive hoje. Agora, o que havia na vida deste homem para que ele fosse a pessoa através do qual a raça humana seria preservada? Eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Qual é o porém da vida de Noé? A parte seguinte diz: Noé era um homem justo e reto naquelas gerações. E um detalhe importante: Noé andava com Deus. Caro amigo, então o que nós queremos dizer neste momento? Eu quero dizer para você sobre a importância do homem andar com Deus, do homem viver com Deus. É necessário o homem viver com Deus. Ah, mas eu estou vivo e eu vivo com Deus, eu ando com Deus todo dia e toda hora.
Tá. Porque foi Deus que me fez, eu acredito que Ele existe, então eu já sei disso, eu não tenho novidade nisso. Porém, acontece que aquela raça humana, aquelas pessoas da época de Noé, eles também foram feitos por Deus, mas eles se distanciaram de Deus. E andar com Deus significa reconhecer a Deus, obedecer a sua palavra, entender o seu propósito para com a nossa vida. Esse é o detalhe importante da vida de Noé. Andar com Deus. E nós queremos convidar os nossos amigos para que, caso isso ainda não esteja acontecendo, se alguém que por acaso nos ouve ainda não tem certeza de estar andando com Deus, nós queremos convidar você a aprender com Noé, a andar com Deus. Noé é uma referência. Jesus mencionou Noé e a sua história. E ele deu um aviso interessante sobre o mundo, porque ele disse que assim como foram os dias de Noé, assim será também quando ele estiver voltando. Porque os homens estarão rebeldes quanto a Deus, rebeldes contra Deus, sem querer atender aos seus princípios. Porém, é importante que nós possamos entender a necessidade de andar com Deus, assim como Noé andou com Deus. E como é que a gente vai aprender a andar com Deus? Jesus, ele esteve nesta terra para mostrar como que a gente pode viver com Deus. Como que nós podemos andar com Deus? Então, eu lhe aconselho a pegar os ensinamentos de Jesus, que você vai encontrar na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ali Jesus está ensinando como um ser humano pode andar com Deus, viver com Deus. E não existe coisa melhor para uma pessoa do que andar com Deus. Este é o nosso recado e que Deus abençoe os nossos amigos, os nossos ouvintes.